Amém. A palavra do Senhor, abra comigo no livro do Provérbios, capítulo de número 15, versos 1 e 2. Eu vou continuar falando sobre palavra. Semana passada nós falamos sobre a língua, o poder da língua, amém? Eu havia falado com os irmãos, nós estamos ministrando uma série de mensagens sobre a língua, sobre a palavra, o poder da língua, o poder da palavra. E o tema de hoje é o poder das palavras de forma prática. Semana passada nós falamos do poder da língua, né? A língua, ela é tremenda, né? Um poder terrível. Quem é que pode domar a língua? Ela pode gerar vida ou gerar morte. Nós ministramos semana passada. E hoje nós vamos falar sobre o poder das palavras de forma prática. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, o capítulo 15, versos 1 e 2. Diz assim o texto sagrado: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Ore comigo, por favor, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, é que nós estamos reunidos. É no nome de Jesus que nós louvamos, que nós contribuímos, que nós nos alegramos. E agora, Senhor, nós vamos ouvir a Tua palavra. Lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Que nunca voltou vazia, sem antes cumprir a missão para a qual ela foi enviada. Que mais uma vez a Tua palavra encontre primazia, encontre boa terra como uma semente lançada nessa noite, que possa germinar e que todo pensamento possa estar cativo a obedecer a Sua palavra. Eu declaro pela fé no nome de Jesus que nós vamos mais uma vez, Senhor, aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Fala, Senhor, aos nossos corações, em o nome de Jesus. Eu repreendo todo o espírito contrário. Em o nome de Jesus eu repreendo toda a potestade das trevas que queiram impedir, Senhor, a Tua palavra de operar em nós, tanto querer como efetuar. Em nome de Jesus, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Amém e amém. Você pode dizer um amém, querido? O poder das palavras é algo inconsciente. Nós nem sempre paramos para refletir a fundo o quanto a nossa palavra tem poder. Sabe, queridos, o fato é que às vezes nós estamos com sentimentos, confusos, atribulados. Às vezes nem nós mesmos sabemos o que estamos sentindo no momento. E às vezes expressamos coisas que não queríamos expressar, mas que inconscientemente a gente acaba falando. E isso pode ser muito bom, como pode ser muito ruim. Na maioria das vezes, a gente fala assim, quando é muito inconsciente mesmo, a gente acaba falando coisa que não deveria falar. E a gente até se arrepende. Obrigado, minha irmã. A psicologia, ela diz que as palavras, ela tem um poder determinante. Elas podem tanto construir um ótimo relacionamento, um caráter, ou até destruir. Pessoas que falam bem, pessoas que pensam para falar, pessoas que são equilibradas, elas sabem selecionar as palavras, elas pensam antes de falar, né? Dizem que tem que contar até 10, né? Às vezes, quando a gente está muito estressado,
Olha, tem conta até 10, porque você vai acabar. Do jeito que você está alterado, você pode ser infeliz. Veja o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 12, verso 37. Acharam? Mateus capítulo 12, verso 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Veja o poder da palavra. É aquilo que a gente vai falar. É aquilo que vai determinar na balança essa expressão, sabe, de fato, porque a Bíblia diz que da boca sai quando o nosso coração está cheio. Por isso que é meio que inconsciente, já viu? Quando você se guarda muito, quando você, sabe, não se expressa, vai acumulando. Diz que a gente acumula, né? Vai acumulando, e de repente, né, a pessoa fala, já estou por aqui. E aí fala. E aí, irmão, é o perigo. Olha o que está escrito na Bíblia. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Né? Tem uma frase que a polícia usa, né? Aqui no Brasil não sei se usa muito, mas lá fora a gente sempre vê nos filmes, né? Quando a polícia prende, a pessoa fala, olha, você tem o direito de ficar em silêncio, ficar calado, porque tudo que você falar vai ser usado contra você. Tudo que você falar vai ser usado contra você. Isso é forte, né? O camarada prefere ficar quieto, vou ficar na minha, porque sei lá, é que eu estou numa situação difícil. Queridos, é melhor ouvir do que falar. A Bíblia ela é muito correta no que ela fala. Quando a gente fala demais, a precipitação das palavras. É importante demais falar. A gente vai ver nessa noite algumas coisas sobre isso. A linguagem é a nossa capacidade de comunicação com os demais. Expressamos vontades, angústias, sentimentos através da linguagem. É isso, é essa coisa que Deus nos deu, né? A gente se comunica através da linguagem, seja ela escrita ou seja oral. É a nossa linguagem. No caso das palavras, quando construímos uma frase e a proferimos ou escrevemos para alguém, na verdade estamos transbordando uma parte do nosso inconsciente. Muita coisa que a gente fala vem de dentro mesmo. Às vezes na brincadeira, quando não, estou brincando, você tipo assim, sabe, acaba falando algumas verdades. Aí quando tu vê que tu falou alguma coisa forte demais, ou que de repente você não era a hora de falar aquilo, aí tu fala, não, estou brincando, nada, vem de dentro, vem, sabe, e se você não tomar cuidado, você se expressa, e pode se expressar mal. Veja que diz aí, Mateus capítulo 15, versos 18 e 19, você acaba transbordando uma parte do seu inconsciente. Mateus capítulo 15, versos 18 e 19. Quem nunca falou algo que não queria falar, e quando viu, já tinha falado. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração do homem procede os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmia. Veja que quando a gente está ali, seja numa brincadeira, seja numa roda de amigos, né, num diálogo informal,
E a gente está falando, e vai falando, daqui a pouco você começa a realmente revelar o que está dentro de você. Como é que se diz? Aquela liberdade ou espontaneidade, sabe? A pessoa espontânea que vai falando, porque uma vez eu fiz, aí a pessoa está se revelando. A psicologia fala isso, né? Quando você vai lá, né, numa sessão, né, você fala, numa consulta, né? Esses negócios aí. O cara não fala nada, né? Você senta lá no divã e começa a falar. E fala aí. E vai falando. E vai falando. E ele vai te analisar pelo que você fala. Então que veja o poder da palavra. Ele te revela. E é isso, pastor, mas isso é ruim? Depende. Se você não doma a sua língua, a Bíblia diz que nós temos que dominar. Olha, porque pelas nossas palavras nós vamos o quê? Ser justificado ou condenado. E como que a gente resolve esse problema? Porque me parece que agora nós arrumamos um problema, não é verdade? Arrumamos um problema. Porque eu gosto tanto de falar, eu falo tão bem. Às vezes a gente pensa que fala bem e está falando um monte de bobagem. Porque depende de como as pessoas estão recebendo a nossa palavra. Então, peraí, como que eu tenho que avaliar? Eu tenho que observar algumas coisas. A transformação de uma complexa série de vivências e emoções que se converte em uma determinada mensagem. Então, veja bem, o que a gente fala é uma série de eventos. Depende da nossa vivência, depende das nossas emoções, depende do nosso meio, depende do que a gente ouve, e a gente vai expressar aquilo. Tu já viu pessoas que gostam muito de futebol, só sabe falar de futebol? Porque é aquilo, ele só sabe falar sobre aquilo, de política, só sabe falar de política. Tem outro que só sabe falar de igreja. E tem outro que só sabe falar da vida dos outros. Por que tem a ver com isso? A vivência, o emocional. E nós somos um ser social. A gente não vive só em função de uma coisa. Isso tem sido uma dificuldade para muitos relacionamentos, para muitas pessoas se manterem em grupos. Porque de repente ele só gosta de falar daquele assunto. Então quando ele chega, o pessoal fala, já vem fulano. Só fala nisso. Ou seja, uma pessoa que está meio que vazia. Né? Só fala naquele assunto. Só fala de política. O outro só fala de futebol. O outro só fala, sabe, de mulher. O outro só fala, sabe, de filme. E até o crente, às vezes, só fala de igreja. Pastor, é errado? Não. Não é errado falar só de igreja. É a nossa vivência, né? Mas, às vezes, você precisa ir para o outro lado e saber o que a pessoa está pensando. Será que o meu assunto está conectando com os meus ouvintes? Porque nós temos que pregar o evangelho. Esse a gente traz para a nossa seara, né? Para a nossa seara, que é a igreja, e que nós temos uma missão de transmitir o evangelho. Primeiro, a gente tem que estar cheio de Deus, cheio da palavra, para a gente falar. Mas se a gente também ficar só falando de Bíblia, só falando de Jesus para todos os nossos ouvintes, eles não vão querer mais nos ouvir. Porque nós somos um ser complexo. Nós temos que ganhar as pessoas para depois ensiná-las. Né? Jesus fala muito dessas estratégias, né, de pescar.
Não estou dizendo que você deve negar a sua identidade. Você é um crente de Jesus, você fala de Jesus, mas as suas palavras, até as palavras de Jesus, têm que serem ditas com sabedoria. Porque nós não podemos condenar com as nossas palavras as pessoas. Jesus, ele falou sobre isso: olha, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar. E às vezes, né, e a gente vai falar isso aqui mais embaixo um pouquinho, nós com as nossas convicções, com a nossa crença, ao invés de comunicarmos a nossa fé, nós condenamos o mundo. Nós condenamos as pessoas e elas não vão nos querer nos ouvir falar. Esse é o poder da palavra. Porque ela já sabe o que você vai falar. Toda vez que eu converso com esse irmão aí, ele vem me tacando pedra. Ele já vem me condenando. Ele me condena, tudo que eu faço, ele diz que eu estou errado, que tal, e já me joga no inferno. É o poder da palavra, porque tem a ver com a comunicação. Isso é percebido pelos outros, não só pelas palavras que nós selecionamos, mas pelo nosso tom de voz, pela forma como nós expressamos, com o olhar, com o nosso semblante, né? Aquela coisa do cinismo, aquela coisa do deboche. Às vezes você está falando uma coisa séria, mas a sua expressão não está te ajudando, porque você pode estar falando brincando, você pode estar falando com um tom de voz errado, sabe? O que nós lemos? O primeiro texto que nós lemos, a palavra o quê? Branda desvia o furor. Você pode falar de Jesus com raiva, com ira. As pessoas olham, nossa, mas ele fala de amor matando. Do jeito que ele fala, você está compreendendo o poder da palavra? A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Por causa talvez do tom de voz. Isso na nossa pregação, isso no nosso relacionamento familiar, isso nos nossos relacionamentos com os nossos amigos. Às vezes a gente peca na forma como a gente fala. Você falou a verdade, a pessoa precisa ouvir essa verdade, mas a forma, a maneira, o gesto, sabe, até aquela gesticulação, isso tudo tem a ver com a comunicação. Eu queria falar um pouco sobre os elementos da comunicação. A comunicação, ela precisa de um emissor, é aquele que fala, do receptor, aquele que ouve, mas entre esses dois tem um meio. Veja, emissor, então quer dizer que eu estou aqui falando, vocês estão aí me ouvindo. Emissor, receptor, mas entre nós existe um meio. E é o meio que deve ser mais, assim, observado por aquele que fala. Que é muito importante, por exemplo, eu estou usando um microfone, é um meio de comunicação. Mas olha só o ruído. O que atrapalha a comunicação é o que? As interferências, os ruídos, as coisas que acontecem. Quando as pessoas começam, sabe, a inquietação, muita movimentação, muito barulho externo, isso atrapalha a comunicação. São os elementos da comunicação. Então, para que a palavra de Deus, para que o bom relacionamento entre as pessoas aconteça, é importante sim o emissor, o receptor, mas o meio. E nós temos que cuidar muito do meio, porque o meio entra a palavra, seja ela escrita, seja ela oral, por causa das interferências, por causa, sabe, da forma como ela vai chegar. É uma palavra mansa, é uma palavra branda, ou é uma palavra violenta, uma palavra, sabe, rude.
rude, é uma palavra, sabe, ignorância. Como que a gente tem se comunicado entre nós? Entre os casais, entre os líderes e os seus liderados, entre os discipuladores e os discípulos, entre os familiares. O poder da nossa palavra, querido. Em outras palavras, não podemos simplesmente falar o que dá na nossa cabeça, né? Deu na telha, o camarada falou. Isso é muito perigoso. Eu sempre falo que é a questão do sincerocídio, né? É o sincerocídio. Você é uma pessoa muito sincera, mas você mata mais do que levanta as pessoas. Sincerocídio é perigoso. Você não precisa mentir para ninguém. Você pode dizer a verdade, mas com uma palavra sábia. Porque senão você vai matar as pessoas. Diz que água demais mata a planta, não é verdade? Tudo demais, querido. Não seja demais. Não seja demais no falar. Isso é muito importante, porque nesse jogo de comunicação, a capacidade que você tem de captar como as pessoas estão recebendo a sua palavra. Esse jogo de comunicação é muito importante. Não, sabe, não fica assim, pensando, não, o importante é que eu falei e acabou. Quem gostou, quem não gostou, come pouco. Eu falei. Você está errado. Não é assim que funciona. Como que as pessoas receberam a minha palavra? Como que as pessoas estão recebendo a forma, estão observando? Será que eu estou falando, né? Eu sou o que mais fala aqui na igreja. Deus tem misericórdia de mim, né? A Bíblia diz que quem fala mais erra mais. Mas veja bem, como que as pessoas estão recebendo a palavra? Eu não posso simplesmente chegar aqui e falar o que eu quero, ou falar o que vem na minha cabeça, não, tem que me preocupar. Não é com feedback tão somente, mas é se que eu estou falando está edificando ou se está matando. O que você fala precisa trazer vida, porque nós aprendemos na semana passada que a língua tem poder tanto para matar, quanto para trazer vida. Mas ela também diz, hoje nós aprendemos, que eu vou ser julgado pela minha palavra. A minha palavra me julgará. Então é importante eu saber como que as pessoas estão recebendo a minha palavra. Então olha só, isso é muito importante, para que eu possa fazer o uso correto delas. Queridos, você nunca se preocupou com isso? Você é daquele tipo de pessoa que chega e fala o que quer, sabe? Não se preocupa com o que as pessoas pensam de você, porque você está sendo julgado pelas suas palavras. Nós somos julgados pelas nossas palavras. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que falar pouco. Por isso que a Bíblia fala que, olha, prestes a ouvir, tardio para falar. Porque é a nossa palavra que nos revela, que nos julga. É por elas que nós vamos ser justificados, é por ela que nós vamos ser condenados. Eu não estou te estimulando a falar menos, não. A Bíblia já nos ensina isso. Mas eu estou te dizendo que você e eu, nós temos que nos preocupar com como que as pessoas estão recebendo a minha palavra. Eu estou falando, amém, pode falar. Minha mãe falava um ditado, né? Isso ficou muito no meu coração. Quem fala demais dá bom dia para cavalo. É um ditado dos antigos. Quem fala demais dá bom dia para cavalo. Porque, querido, não filtra, não se preocupa, e depois vai ficar super chateado, super decepcionado, quando ninguém mais quiser te ouvir falar. Mas por quê? Porque você não filtrou as suas palavras. Porque você não julgou a você mesmo. Falou o que não deveria falar.
nós não podemos simplesmente falar o que vem na nossa cabeça sem filtros. Temos que filtrar e pensar, será que se eu falar isso, como que fulano vai entender isso? Irmãos, olha, essa coisa é muito séria. Na pregação do Evangelho, nos relacionamentos, a gente fala uma coisa, a pessoa entende outra. Tem a ver com o quê? Com a própria capacidade de interpretação. Falam, gente, mas eu não falei isso. Não falou, você falou isso. E aí, como é que tu diz que não falou? Ninguém filmou, ninguém gravou. Quem nunca passou por uma situação dessa? Lá em casa é comum, né? Com as crianças, com a esposa. É assim, é comunicação. Você está falando, e as pessoas estão ouvindo. Mas será que elas estão entendendo o que você está dizendo? Será que você está sendo claro, está sendo objetivo, direto? Isso, querido, isso é muito importante. Por outro lado, muitas das vezes um relacionamento se torna difícil pela ausência do diálogo. Eu sou uma pessoa que fala pouco, né? Minha esposa, ela sofre comigo por isso, né? Sou, sabe, ruim de conversa. Ela fala assim, ah, Paulo, eu estou conversando contigo. Fala, aham, tá. Eu preciso melhorar, eu confesso. Porque assim, né, o diálogo é tudo, gente. O diálogo é tudo. Se não há diálogo, não há comunicação. Aí fica aquele monólogo, né? Minha esposa odeia o monólogo, né? Mas é um monólogo. Se não há diálogo, como que há um bom relacionamento? Mas o diálogo deve ser, aquele que fala, deve filtrar o que fala. Porque senão, querido, vai trazer mais prejuízo do que edificação. É sobre isso. Olha, a primeira parte eu quero falar sobre usar as palavras corretas. Então, como saber quais palavras usar? Como saber quais palavras usar ou não? E aí tem a ver com o escopo, né? A capacidade que você tem de dominar as palavras, né? Isso tem a ver com educação, tem a ver com leitura. Porque às vezes você quer falar uma coisa e fala outra que não tem nada a ver. Quem nunca já teve essa experiência, né? A pessoa está querendo falar um negócio, mas ele fala outro que não tem nada a ver. Aí, se você não conhece bem essa pessoa, você não sabe o que ele está querendo dizer. Por causa ele está usando a palavra errada. Usar termos errados. Isso é muito importante, né? Então, assim, como usar palavras corretas? Primeiro, a gente precisa melhorar o nosso escopo de conhecimento. Leitura, ler mais a Bíblia, ler bons livros, estudar, né? Quem não estudou, estuda. Por quê? Porque a pregação do Evangelho depende das palavras corretas. Por que existe muitas heresias? Por que existe muita gente fazendo coisas erradas? E ainda diz que está escrito na Bíblia, porque está escrito uma coisa e está interpretando outra. Fala, gente, mas não tá, essa palavra não significa isso. Mas ele não sabe o significado das palavras. Então, querido, você que gosta de falar, você que gosta de comunicar, de ensinar, você tem que saber o que você está falando. Primeiro você tem que dominar o assunto, você tem que conhecer o significado de cada palavra que você está dizendo. Porque você está comunicando, ainda mais quando é a palavra de Deus. Tem um texto da Bíblia que diz, ai daquele que tirar um tio, né? Por quê? Porque uma vírgula, um ponto, um tio muda o sentido da frase. Então, na nossa comunicação com a família, com os amigos, com a igreja, deve saber usar as palavras corretas. Porque senão você fala uma coisa que não tem nada a ver. E aí tu fala, nossa, mas eu não falei isso.
Mas foi isso que você falou. Você não queria falar isso, mas foi isso que você falou. Quando a gente fala o que a gente não quer, depois fica ruim para a gente consertar. Então, querido, o uso correto das palavras. A espontaneidade é essa coisa maravilhosa que eu estava falando, que você é uma pessoa espontânea, fala bastante, fala, mas ela é perigosa por causa do sincerocídio. Então seja uma pessoa espontânea, fale a verdade, fale o que você está sentindo, não precisa se anular, até porque nós temos que ser verdadeiros. O cristão, ele é sincero, mas não sincerocida, porque ele filtra a palavra, porque ele fica preocupado, poxa, mas se eu falar isso para esse irmão agora, eu vou acabar, ao invés de ajudar, eu vou matar ele de vez. Mas eu vou falar, eu sou sincero. E aí você está cometendo um erro, porque Deus nos chamou para edificar e não para destruir, para trazer palavra de vida e não palavras de morte. Jesus sempre falou a verdade, ele nunca mentiu para as pessoas, mas ele falava de amor, ele falava de compaixão, de misericórdia. Então, queridos, o problema de nós deixar rolar à solta os nossos sentimentos na hora que nós estamos falando, ele é perigoso por causa disso. Vai que você encontra a pessoa no dia errado, o dia que você está para baixo. Viu aquele dia que você não está bem? Dizem aí que você acordou, né? Saiu da cama com o pé esquerdo, né? Isso não é verdade. Mas aquele dia que você não está bem, que você está mal, e aí você encontra a pessoa e você começa a falar. Só que você está mal. A Bíblia diz que do coração sai o quê? Da boca sai o quê? Que está cheio o seu coração. O seu coração está mal naquele dia. Você se aborreceu com o marido, você foi mandado embora, aconteceu um monte de coisa, e aí você encontra uma pessoa e começa a falar. E aí você vai acabar sabe? Aquela espontaneidade, você vai falar um monte de coisa que não deveria falar. É disso que a Bíblia está dizendo, que a gente tem que vigiar as nossas palavras, porque essas palavras, elas têm esses poderes de matar, de vivificar, de nos julgar, de nos justificar, de nos condenar. Essas palavras, esse é o problema. Se nós não filtrarmos, se nós não escolhermos as palavras corretas, mas como saber, pastor, o que eu vou falar? A Bíblia diz que o Espírito Santo nos lembrará aquilo que havemos de dizer. Por isso que é importante nós termos uma conexão com Deus, porque se Ele estiver em nós, se as palavras dEle estiverem em nós, as palavras são de vida. Nós temos as palavras de vida. Essa conexão, querido, com o Espírito Santo, ela é muito importante para na hora de nós falarmos, na hora de nós nos comunicarmos com as pessoas. E aí não é só na questão espiritual, porque às vezes nós, como igreja, espiritualizamos tudo. Nós não somos um ser só espiritual, nós somos um ser social. Nós temos família, nós temos amigos, nós temos negócios, e em todas as áreas da vida nós nos comunicamos, nós nos expressamos, nos relacionamos, e isso tem sido bom ou ruim para nós? Nós estamos tendo mais benefício ou mais prejuízos com as nossas palavras? É isso que a gente tem que pensar. Não, eu sou um ser espiritual, então agora é tudo espiritual, tudo espiritual, tudo espiritual, e sai falando, quer sem filtrar. Pera, gente, vamos filtrar. Nós temos que usar as palavras corretas, filtrar, porque nós estamos falando
como indivíduos diferentes, que têm pensamento diferente, é um momento diferente. Agora é o momento de nós falarmos. O que eu vou falar? Então, quando nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus em nosso coração, vai sair a palavra correta. Porque a gente vai sempre lembrar assim, poxa, mas Deus falou na sua palavra. E ainda que você esteja falando com um ímpio, né? O camarada não quer nem saber de Deus, o camarada não quer nem saber de Jesus, mas você sabe a palavra correta, e você vai dizer para ele as palavras de vida. Tu nem precisa dizer para ele, mas Jesus falou isso, porque tu sabe que ele vai receber aquela palavra de uma forma contrária, mas você vai dizer a verdade com amor, você vai dizer as palavras corretas. Esse filtro é muito importante. Uma dica de ouro, querido, para saber se as palavras estão ao seu lado, é observar a reação das pessoas. Isso é muito importante. Eu falei um negócio, as pessoas reagiram mal. Espera aí, por que eles reagiram assim? Isso é uma dica de ouro. Como que as pessoas estão reagindo? Observe a reação das pessoas toda vez que você começa a falar. Pastor, mas é complicado. É fato. É fato, querido. Observe a reação das pessoas quando você começa a falar. Estão reagindo mal? Então está na hora de mudar as palavras. Está usando as palavras erradas, não está usando as palavras corretas. Talvez o problema da comunicação, você está expressando algo e as pessoas não estão entendendo o que você está dizendo. Não está dizendo que você está sendo errado, que você está falando coisa errada. Talvez você não está usando as palavras corretas. Talvez você não está usando a força de expressão certa. Talvez a sua expressão, o momento, o gesto que você usa não está te ajudando. Porque você é uma pessoa espontânea, você gosta de falar. Mas você está usando palavras erradas. O poder da palavra, querido. Certamente quando as palavras de carinho, de encorajamento, frases de amor são proferidas, as pessoas recebem melhor, né? Tu já conversou com uma pessoa agradável, que usa palavras de carinho, palavras de amor, palavras que levanta? É diferente daquela pessoa metida, a sabichão, e sai falando, só usa palavras pesadas, ou talvez palavras que nem eles mesmos sabem o sentido delas, mas ele quer dizer que sabe falar. E as pessoas falam assim, nossa, cara, aí fala um negócio que não tem nada a ver. Palavras corretas. Certamente, querido, se a gente usar as palavras certas, a gente pode falar coisas até, sabe, difíceis no sentido de chamar a atenção de uma pessoa. Quem nunca foi chamado a atenção com uma palavra mansa? Né? Aquela palavra de sabedoria. Você fala, nossa, o cara me chamou e me deu uma dura aí, mas tipo assim, você não consegue nem ficar com raiva da pessoa, porque a pessoa te chamou a atenção, te botou no seu lugar, mas com uma palavra mansa, com uma palavra de sabedoria, não te ofendeu, te respeitou, soube olhar a coisa do outro lado. Já viu o ponto de vista? A comunicação também tem essa coisa, querido. Ponto de vista. Depende da forma como você vê as coisas, você vai interpretar as coisas. Então nós que pregamos o Evangelho, nós que nos relacionamos, temos que também ir para o outro lado. Se coloca no lugar daquela pessoa. Quando Deus, querido, decidiu vir aqui, Ele veio para o nosso lugar. A Bíblia diz que Jesus se esvaziou, deixou a sua glória, se despiu da sua glória, se esvaziou da divindade
Por que ele fez isso, pastor? Porque ele quis ver como é que é na pele. Lá, em forma de homem, Deus agora 100% homem, vou sentir as paixões dele. É por isso que ele nos ama tanto, é por isso que ele nos entende, é por isso, querido, que ele, sabe, morreu por nós. É por isso que ele falou: olha, eu não vim para julgar o mundo. Mulher, nem eu te condeno, porque ele sabe o que a gente passa. Ele sabe que a dificuldade que a gente enfrenta todos os dias. Então nós, nos nossos relacionamentos, na hora que a gente vai falar com as pessoas, comunicar, expressar, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas também. Entender por que será que ele vive dessa maneira, por que será que ela está passando por isso. E aí usar essa empatia, essa compaixão e usar as palavras corretas para alcançar essa pessoa, para que essa pessoa reaja de forma positiva. É a nossa pregação, é a nossa palavra, é o nosso casamento, é a criação dos nossos filhos. Não é só o que eu penso, do outro lado existe um outro indivíduo, ele também pensa, ele também tem um sentimento, também tem um mundo dele. Talvez o meu conhecimento seja maior do que o dele. Talvez se eu usar as palavras erradas, ele não vai entender nada que eu estou dizendo. Por que então que eu que penso que sei mais, não me diminuo para tentar falar com ele ao nível dele? Esse é o poder da comunicação. Caso a gente note uma reatividade, tristeza, por meio da comunicação, é hora de reavaliar. Afinal de contas, palavras positivas realmente têm o poder de estimular, enquanto as palavras negativas têm o poder de destruir. É assim a palavra de Deus fala. Por isso que nós, às vezes, temos muito sucesso, e às vezes não temos tanto sucesso assim com os nossos relacionamentos, simplesmente por causa da nossa palavra. Isso, querido, tem a ver com a nossa pregação também. Veja que João escreveu, João 1, verso 1 e 2 e o verso 14. O texto é bem conhecido. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Vê o 14, por favor. E o verbo fez o quê? Habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo. Veja que o próprio Cristo se define como a palavra. Verbo. O que é verbo? É ação. A palavra, ação. Ele veio, habitou entre nós. Ele se colocou no nosso lugar. Deus não ficou só lá de cima falando, não. Faz assim, faz assim, faz assim. Quem não faz está errado. Não, ele falou: não, vou lá ver como é que é. O verbo veio e habitou entre nós. Vimos a glória dele. Foi maravilhoso. Quando ele veio, ele se identificou com os homens. E aí ele mostrou toda a sua fraqueza. O Cristo mostrou a sua fraqueza. Teve fome, teve sono. Julgaram ele porque foi dormir na hora da tempestade, mas ele estava fraco, estava com sono. Teve fome, foi tentado, chorou. Deus mostrou a sua fraqueza, mas ele se comunicou. Deus se comunicou com os homens, revelando a sua fraqueza. Ele estava com Deus, mas ele veio. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Veja que quando você está numa posição aonde é intocável, a posição
do intocável. Quem ia lá mexer com Deus? Quem ia lá mexer com Jesus? Aquele que intentou ser superior a ele foi derrubado. Sabe, essa posição, nós nunca podemos entrar nessa posição de achar que a gente está acima de todos. E a gente pode falar o que quer, porque a gente nunca vai estar acima de ninguém. O próprio Deus nos ensinou que a gente tem que descer. E ele falou: eu vou descer. Eu quero me comunicar com eles no mesmo nível deles. Enquanto ele estava lá, ele deu a lei, mas a lei foi assim como um aio, né? A lei não foi perfeita, não que Deus não fez a lei perfeita, mas os homens não receberam, viu o poder da comunicação? Como que os homens receberam a lei? Eles não receberam a lei bem, eles não conseguiram cumprir a lei, eles não conseguiram observar 100% o que Deus estava dizendo. Deus só estava mostrando para ele que a lei, olha, se vocês fizerem isso aqui, vocês vão ser abençoados. Se vocês andar assim, vocês vai ser bênção, vai ser vitória e tal. Mas por mais que Deus falasse de lá, eles aqui não conseguiam entender o que Deus estava querendo. Impressionante isso, né? Deus lá na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, deu a lei para os homens e tudo certinho. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, será abençoado e tal. Não era só obedecer, gente. Não era só obedecer. Quantas vezes nós, nos nossos relacionamentos, a gente tenta botar dentro da cabeça da pessoa o certo e ele não consegue entender? Fala, cara, mas só tu fazer, cara. É só você fazer assim, faz assim que tu vai dar certo. Aí o cara fala, cara, você não entende. Você não está entendendo o que eu estou passando. E às vezes a gente realmente não entende o que a outra pessoa passa. E Deus, querido, então ele fala assim, olha, eu vou descer, vou habitar entre eles, vou ser igual a um deles. Isso o escritor aos Hebreus, ele diz que por causa disso, ele se tornou o nosso sacerdote. Foi porque ele sentiu na pele. O escritor aos Hebreus, ele fala sobre o sacerdócio de Cristo. Ele só pôde ser nosso sacerdote porque ele sentiu na pele. Ele sentiu na pele a nossa dor, o nosso sofrimento. E aí Deus vem, que ele se comunica com os homens. Deus olha nos olhos dos homens. Ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Mas cadê o Pai? Olha, você está tanto tempo comigo, ainda não me viu. Eu estou aqui, olha. Então, andar com as pessoas, olhar no mesmo nível, vai nos ajudar a comunicar o Evangelho, vai nos ajudar a fazer amizades sinceras, vai nos ajudar a ter bons relacionamentos, porque a gente sai de cima lá e desce no nível das pessoas, e anda com elas, e se comunica com elas, usa as palavras corretas, porque você sabe como as pessoas são, você consegue se comunicar. Isso é o poder da comunicação, querido. Veja que exemplo que Deus nos dá. O próprio Verbo estava lá, ele desceu, veio, porque Deus precisava se comunicar com o homem, mas ele precisava fazer com que as pessoas entendessem o plano dele. Então nós muitas vezes temos muita boa intenção, mas às vezes a gente está usando a palavra errada. Às vezes nós temos muita boa, vontade de ajudar as pessoas, e a gente quer que as pessoas vençam, mas está usando a palavra errada, não está filtrando as palavras, e às vezes ao invés de ajudar, está fazendo o quê? Destruindo, porque a palavra tem esse poder de ajudar e de destruir, e por elas nós vamos ser julgados, por elas seremos justificados ou não. Sendo assim, querido, eu quero encerrar. A palavra limpa ou suja
Veja que Cristo falou, João 15, verso 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então agora o próprio Cristo está ali, limpando as pessoas com as suas palavras, porque ele sempre usava as palavras corretas. Querido, nós temos uma missão muito grande, de pregar o Evangelho, de viver em comunidade, de ensinar a palavra de Deus, de limpar, mas nós precisamos usar a palavra correta. Quando conseguimos tocar o coração de alguém, seja confrontando, seja confortando, deixando evidente o quanto essa pessoa é especial para nós, ou simplesmente trazendo uma palavra, sabe, de produtividade, ganhamos mais apreço. Além disso, somos considerados alguém que se importa com os outros. Então, querido, para ganharmos as pessoas, nós precisamos dizer para elas que nós nos importamos com elas. Precisamos usar palavras corretas. Veja o que diz Tiago, capítulo 5, verso 20. E aqui eu quero encerrar com esse texto. Tocar o coração. Nada melhor para se ganhar um coração do que tocar um coração. Olha o que Tiago escreveu: saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Como que se convence uma pessoa, queridos? Isso é verdadeiramente ganhar almas para Jesus. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador. Como que você vai converter uma pessoa do erro dela se ela está vivendo daquela maneira? Somente pelo Espírito de Deus, usando as palavras corretas. Como que uma esposa vai mudar o comportamento de um marido? Usando as palavras corretas. Como que o marido vai mudar o pensamento da esposa? Usando as palavras corretas. Converter do erro do seu caminho. Você tem certeza que a pessoa está no caminho errado? Você tem uma tarefa: converter essa pessoa do erro. Para isso você vai precisar usar as palavras corretas. Para isso você vai precisar saber filtrar o que você pensa, o que você acha. E aí só pelo Espírito de Deus, querido, você com o Espírito Santo, cheio de Deus, Ele vai te fazer lembrar as palavras corretas. Ele vai te dar sabedoria. Por quê? Vai ter que sair de lá, tu vai acabar falando, sabe? E aí que está o grande problema, quando a gente está muito cheio de imundície, a gente se aborrece, a gente fala um monte de bobagem, e aí, sabe, a boca vai sair. Lembra que no começo nós começamos falando do inconsciente? Na maioria das coisas que a gente fala, muita coisa vem do inconsciente, porque está lá dentro, sabe, está cheio, você está cheio daquilo, e vai ser aquilo que você vai expressar. Como ganhar um pecador, como converter uma pessoa que está fazendo coisa errada, se a gente não estiver cheio de Deus, se a gente não estiver cheio da palavra de Deus, nós vamos acabar falando o que não deve. E esse é o poder da palavra, de edificar ou de destruir. Portanto, não tenha medo de se expressar, ou de expressar os seus sentimentos, suas vontades, ou a sua própria fé, ainda que de forma sutil ou do seu próprio jeito. A gente tem que fazer do nosso próprio jeito, de forma simples, mas nós temos que fazer. Não tenha medo. Os resultados serão positivos se você usar a expressão correta, se você usar a palavra correta, se você tiver o tom correto, se você tiver paciência, se você tiver amor e empatia. Então você vai ter resultados positivos. Agora, se você não tiver resultados positivos, reavalie as suas palavras. Se você está falando, não está dando certo, a pessoa não está te compreendendo, pense no que você está falando, na forma como você está falando, as palavras que você está usando, porque as palavras de Cristo
trazem vida, porque as palavras de Cristo limpam, porque Ele limpava as pessoas com as palavras. Vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. As palavras que nós estamos falando está limpando as pessoas. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar um louvor. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Você conhece? Me ajuda aqui, esposa. Queridos, palavras. Nós nos comunicamos com palavras, seja escritas, seja oral. Agora é mais, às vezes até com vídeo. Já viu? Quem não quer provocar uma pessoa e manda um vídeo? Ah, vi um vídeo aqui na internet, vou mandar para ela, vou mandar para ele. Será que vai edificar essas palavras? Nós nos comunicamos. As nossas palavras devem limpar as pessoas. Amém. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Louvado seja Deus. As palavras do Senhor Jesus. A tua Palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, nas vestes no sangue lavei,
Pai. Nós estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite, ó Pai. A Tua palavra, Senhor, é a arma que nós temos contra o adversário. A Tua palavra, Senhor, é o nosso escudo, a nossa fortaleza. A Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra é luz para os nossos caminhos. Senhor, Tu és o verbo vivo que desceu do céu. Tu és, ó Pai querido, a palavra que vida. Tu és a palavra que limpa. Tu és a palavra que transforma. Tu és a palavra da vida. Senhor, que a Tua palavra esteja em nós, guardada no nosso coração. Senhor, nós precisamos nos comunicar com a nossa geração. Nós precisamos comunicar a Tua palavra. Nós precisamos convencer o mundo do seu pecado. Nós precisamos convencer o pecador do seu caminho. Nós precisamos convencer a nossa geração, os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos amigos, os nossos irmãos. Precisamos compartilhar a Tua palavra, Senhor. Nos dê sabedoria, Deus, para usarmos as palavras corretas, para usarmos as palavras certas, palavras mansas, palavras de amor, palavras de vida, Senhor, palavras de verdade. Senhor, que a nossa palavra seja uma palavra de vitória, que a nossa palavra não tenha contenda, que na nossa palavra não tenha ira, que na nossa palavra não tenha ódio, não tenha rancor, mas que a nossa palavra, Deus, seja palavras de sabedoria. A Tua palavra, Senhor, esteja em nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia, Deus, aleluia. Que a palavra do Senhor esteja em nossos corações, para que a gente possa saber comunicar as palavras de vida. Amém, querido? Use as palavras corretas com a sua família. Use as palavras corretas com os seus amigos. Use a palavra correta com os seus discípulos. Use as palavras corretas com as pessoas que te amam. Use as palavras corretas com as pessoas que você ama. Use as palavras corretas. Que a nossa palavra possa edificar, porque nós estamos edificando vidas, e a palavra de Deus está em nós. Amém? Agradeça ao Senhor mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, nós Te agradecemos por esse momento, por essa reunião, por tudo o que ouvimos e por tudo o que falamos. Que o Senhor nos edifique cada dia mais pelo Teu poder. Agora, Pai, nos despeça em paz. Nos dê uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de vitória. Nos ajuda, Senhor, a nos comunicarmos certo, de forma correta. E que o Teu nome seja glorificado em tudo aquilo que falamos, em tudo aquilo que dizemos. Que o Senhor nos leve em paz, nos guarde, nos livra do mal. Que o grande amor do Senhor, o nosso Pai, nos cubra com o Teu amor, Senhor. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre nós. Quem está feliz, levante a sua mão e diga comigo: amém. Vá em paz em nome de Jesus.